Aí, tropa, chegou o Conjunto Aventureiro aqui no Free Fire. E hoje tá pegando diretamente. Sem tá comprando nada, entendeu? Vai vir aqui nele, já fiz uma recarga aqui, ó. Vai vir aqui nele. Deixa eu abrir aqui. Já fiz umas missões aqui, ó. Mudei até de nível, cheguei até o nível 6. Mas tem como a gente pegar ele diretamente. Você vai chegar aqui nele aqui, tem 1499. Vai clicar nele, comprar e já foi. Vou botar aqui no correio aqui, vou olhar ele aqui, comprar ele no cofre aqui. Tem outro. Compra, ele está aqui, ó. Só abrir, ó. Só abrir. Aí, ó. É isso.